Olá, paz seja convosco, graças a Deus. Mais uma aula dos livros poéticos. Estamos felizes, graças a Deus. Dessa feita, no capítulo 2, vamos falar um pouco sobre o livro de Jó. Vamos estar se orando para dar início nessa aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, vem, Senhor, nos ajudar, nos dar sabedoria, graça e discernimento. Nos ajuda, Senhor, a compreender e entender acerca desse assunto e que possamos colocar em prática, Senhor. Te pedimos, Pai, nos ajuda e que sejamos instrumentos em Tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, os livros poéticos são livros de sabedoria, sapienciais, como nós vimos no nosso primeiro capítulo. E vamos falar um pouco sobre o livro de Jó. Capítulo 2, página 25, o livro de Jó. Segundo pesquisadores e estudiosos, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada. Introdução. E no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó debalde a Deus? Ou em vão a Deus? Porventura tu não cercaste de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? E a obra de suas mãos abençoaste a seu gado, e se tem aumentado na terra? Mas estende tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti em tua face. Então disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tens está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1, 7 ao 12. A introdução logo no início do livro, o diálogo entre Deus e Satanás. O livro de Jó é um livro poético, mas ele é diferenciado dos outros. Justamente por isso, é um livro histórico, tem a história de um homem chamado Jó, se enquadra com a história, mas ele é um livro poético diferenciado dos outros. Ele é um livro onde há diálogos. E vamos ver um pouco sobre ele. Todo mundo conhece a história de Jó, o homem paciente, o homem que sofreu, mas que perseverou, mas que não abandonou a sua fé no Senhor. O livro de Jó, eu quero abrir um parênteses, para que você, quando lê o livro de Jó, se ainda não fez, faça novamente, prestando essa atenção, e olhe os sentimentos que existem no livro de Jó. São muitos os sentimentos. São sentimentos bons, de elogios de Deus a Jó, do testemunho de Jó. São sentimentos também ruins, de dor, de sofrimento, da perda de Jó, da morte dos seus filhos, das perdas materiais que ele teve também. Sentimentos de revolta. Jó ficou, de uma certa forma, revoltado contra Deus, o que estava acontecendo com ele. Tem muitos sentimentos no livro de Jó, que fica bem claro. Sentimento de arrependimento, quando Jó se arrepende. De ira também, quando ele fica irado. E o livro todo vai ter esse enredo do diálogo, São muitos os diálogos que tem no livro de Jó. O diálogo entre Jó e seus amigos, entre Jó e Deus, o diálogo entre Jó e sua esposa. Então é um livro cheio de diálogos. O autor, a página 26. Não se sabe ao certo quanto ao autor do livro. A tradição judaica atribui a autoria a Moisés, enquanto que Moisés estava no deserto em Midian. Atribui-se a Moisés. Quem também escreveu os livros mais antigos, os Pentateucos, foi o próprio Moisés. Então é mais uma pista aqui. 3.1, os acontecimentos. O início, Jó
foi inexplicavelmente atingido por fatalidades que subtraem sua riqueza e dizimam toda a sua família. O número 2 fala do diálogo de Jó e seus amigos. Número 3, o diálogo de Jó e Deus. Número 4, o epílogo, é o fechamento do livro, onde Jó que reconhece a grandiosidade de Deus e recupera todos os seus bens. Número 2, o tópico 2, análise do livro. O assunto, o objetivo do livro. O assunto principal do livro de Jó é o sofrimento do ser humano, independente da classe social. Né? Mas já ouvi muito isso, você creio que você também já ouviu. Porque o humilde sofre, o pobre sofre. Mas o sofrimento, todo ser humano está sujeito ao sofrimento. Não é só os menos favorecidos. Prova é que Jó era um dos homens mais ricos da sua época e passou um sofrimento terrível, o Jó. Mas apesar de todo o sofrimento, ele entende que Deus tem o poder de dar e de tirar. Entende que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. É o versículo de Jó 1, 2. No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O autor do livro teve como objetivo levar o leitor a entender que o sofrimento nem sempre vem por causa do pecado. Jó 1:1 prova isso. Deus testifica da idoneidade de Jó, o homem idôneo, o homem Jó, meu servo temente, fiel, Deus falando para Satanás, né? Então, naquela época, as pessoas quando tinham um problema, uma luta, uma dor, uma doença, ou uma desgraça vinha na família, logo se dizia que era pecado. E os amigos de Jó também, nas suas indagações, falam com ele, vê se você não pecou, vê se você não... E ele bate, não, eu estou bem, e Deus foi que me abandonou. Então tem todo esse enredo também no livro de Jó. O sofrimento, em muitos casos, leva o ser humano a entender suas limitações e total dependência de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Romanos 5, 3 ao 4. É com as lutas que a gente aprende, né? A gente com as lutas se aproxima mais de Deus, com as lutas a gente amadurece mais. As lutas, o sofrimento tem essa tendência de nos levar a amadurecer. É o processo, né? Número 3, gênero literário. Tem um trecho muito interessante de Thomas Carlyle. Denomina este livro a parte de todas as teorias a seu respeito. Uma das maiores obras que já se escreveu. É nossa primeira e mais antiga declaração sobre o problema interminável, o destino do homem e a maneira de Deus tratá-lo aqui na Terra. Penso que nada existe escrito de igual valor literário. Né? Muito legal esse trecho. Esse texto a respeito do gênero do livro de Jó. É uma obra mesmo assim, literária perfeita. Quem foi Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto, temente a Deus. Então Jó são fatos que comprovam a veracidade do seu livro, fatos geográficos, fatos históricos. Nós estamos no número 4. E tem aqui os pontos. Parece que viveu no período dos patriarcas, embora não se possa fazer nenhuma afirmação absoluta. Vamos analisar algumas evidências. São evidências da época da veracidade de Jó. Jó é identificado como habitante de Uz. E não de um lugar fictício. Elifaz, amigo de Jó, era de Temã, localidade bem conhecida perto de Edom. Isso são provas físicas da realidade, da veracidade da história. Eliú pertencia aos Buzitas, região perto dos caldeus. A riqueza é medida pela quantidade. A riqueza do homem, Jó era um homem rico. A riqueza é medida pela quantidade de animais. Isso nos lembra os dias de Abraão. Os homens eram medidos sua riqueza por tantas cabeças de mulas, de jumentos, de camelos que tinha, possuía, de bois. E no livro de Jó está cheio disso, né? Quando ele perdeu os seus animais, os seus servos vinham e diziam para ele o que foi que aconteceu.
Jó viveu um modelo patriarcal de vida e religião. A idade avançada de 140 anos, Jó 42,16, diz que ele viveu, está mais de acordo com a idade atingida pelos patriarcas. Então, tudo prova, né, o tempo da escritura do livro de Jó. Tópico número 3, página 28, fala sobre os capítulos. Nós vamos só chamar a atenção de alguns capítulos. Os demais vamos ler só o seu tema, né? O tema central, assim. O capítulo 1 é a súbita aflição de Jó. Homem influente e rico, conhecido por sua integridade temente a Deus, de repente é abatido por fatalidades que causam espanto, tornando motivo de espetáculo. Espetáculo, né? Jó virou motivo de especulação, de zombaria. Jó foi humilhado. Capítulo 2. Investida de Satanás. Na verdade, foram as perdas, as mortes, a doença. Satanás investiu pesado contra a vida de Jó. Capítulo 3. O primeiro discurso de Jó. Jó, ele disse que simplesmente poderia morrer, porque tudo isso lhe veio a acontecer. Jó indaga, fica essa grande incógnita na cabeça de Jó. E quem não ficaria, né? Eu não gostaria de viver e passar o que Jó passou, nem um pouquinho. No capítulo 4 e 5, são observações do amigo Elifaz. Ele procura uma causa do sofrimento de Jó, né? Ele procura uma causa, fala com Jó, para Jó se pensar, para Jó se arrepender, mas Jó ainda estava ciente que ele é inocente. A questão é que Jó foi mais além do que isso, né? Sendo inocente, ele... No capítulo 6 e 7, mostra-se desapontado. É o segundo discurso de Jó. Ele mostra-se desapontado com os amigos. O que desejava era de gozar simpatia e não de receber repreensões. Parece atordoado que mal cometeu. A doença estava comendo sua carne e o mesmo que tivesse cometido o pecado não seria tão odioso a ponto de receber tamanho sofrimento. Ora pedindo a morte. Jó 6,9. Né? Então, tinha-se essa cultura, há alguns crentes já têm isso ainda hoje. Se alguém estiver sofrendo, se alguém estiver passando a luta, tem que ver aí, tem que... julgando ser pecado, julgando ser... E nem sempre é isso, nem sempre foi um erro, nem sempre foi uma falha. São fatalidades da vida, né? São fatalidades da vida. No capítulo 8, primeiro discurso de Bildade. Bildade também acredita que o sofrimento é castigo, que a morte do filho de Jó é a prova disto. Fala da justiça de Deus e de seu relacionamento como homem. Atribui as aflições de Jó a um afastamento de Deus. Se voltar, tudo acaba. Ele acreditava que Jó tinha se afastado de Deus. No capítulo 9 e 10, esse é o terceiro discurso de Jó. Jó já estava duvidando da justiça de Deus. Né? As frases que Jó fala deixam isso claro. É interessante a frase. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Quando o açoite mata de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. Aí foi o pecado de Jó, né? Jó começou a terra é entregue nas mãos dos ímpios, ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? Porque Deus estava no controle, né? Jó sofrendo tanto, achava que a culpa era de Deus. E no lugar de Jó, quem não murmuraria, quem não... A ponto da mulher de Jó chegar e dizer: Jó, deixa Deus e morre, abandona Deus e morre, porque o sofrimento era lastimável. No capítulo 11, o primeiro discurso de Zofar. Zofar foi dos mais severos dos amigos de Jó, e a sua mensagem é simples: você está sofrendo porque Deus sabe que é um pecador. Arrependa-se, ou seja, mais um dizendo: Jó, se arrepende, foi pecado. E isso irritou muito Jó.
O capítulo 12, 13 e 14 é o quarto discurso de Jó. Aí Jó desabafa, né? Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Nesse ponto, Jó chega a zombar de seus amigos. Pede que se calem, deixem-no só. Dúvidas começam a entrar em seu coração, vendo a esperança para tudo, menos para si. Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda que se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Jó achava esperança para tudo, mas menos para ele. E nesse momento ele estava desiludido, estava desacreditado na dor que ele estava vivendo. No capítulo 15 é o segundo discurso que ele faz. Não mudou a sua opinião. E nesse segundo discurso se mostra mais censurador, porque Jó se nega a aceitar o conselho dos seus amigos. No capítulo 16 e 17 é o quinto discurso de Jó. A queixa de Jó continua e reclama da zombaria de seus amigos. No capítulo 18, o segundo discurso de Bildade. Nesse segundo discurso, Bildade, no calor de sua ira, tenta convencer Jó de seu pecado. Repreende o que considera arrogância em Jó. Não é fácil não, hein? Quando você está precisando de ajuda, de uma palavra de conforto, vem uma palavra de repreensão, não é fácil. No capítulo 19, o sexto discurso de Jó, Jó parece arrancar em meio a tanta dor uma súplica e pronuncia uma das mais belas expressões de fé e reconhecimento ao Altíssimo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Jó criou agora um pouco de esperança, cria esperança, né? E ainda que nos últimos dias da minha vida, ainda que eu morra, ainda verei Deus antes disso. Jó começou a mudar o seu pensamento, começou a mudar a sua cabeça. No capítulo 20, o segundo discurso de Zofar, continua o discurso para convencer de que a doença de Jó e de toda a perda material é devida à sua iniquidade. Como os outros amigos, Zofar trata de falar sobre o destino dos maus e classifica Jó como um deles. Aí, né, quando às vezes a gente quer ouvir uma palavra de ajuda, de conforto, vem contra nós as coisas, né, vai complicando a situação. No capítulo 21, é o sétimo discurso de Jó, continua discordando de seus amigos e afirma: os ímpios passam a vida em paz. No capítulo 22, é o terceiro discurso que ele faz. Se no primeiro discurso ele reconhece Jó como um homem piedoso, neste começa a discordar de sua posição anterior. E fica evidente que ele acusa Jó de maldade, não confessa. No capítulo 23 e 24, é o oitavo discurso de Jó. E Jó se achava inocente, quer ver? Jó acreditava que se ele simplesmente tivesse acesso a Deus, se pudesse chegar ao tribunal, apresentaria suas reivindicações de inocência e Deus o absolveria. Claro que Jó era um homem pecador, né? Jó ele era pecador, mas ele olhava para ele e se achava inocente. E isso lhe trouxe um grande sofrimento. No capítulo 25, o terceiro discurso de Bildade. Neste último discurso, Bildade foi muito breve. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Né? Conscientizando Jó que Jó era filho de um homem, de ser humano. Né? E Jó era falho, tinha erros. Mas Jó, quando Deus testifica dele, ele fazia sacrifício, diz o seu livro, que todo ano ele fazia sacrifício por ele, pelos seus filhos, pela sua família. Era um homem temente a Deus, mas era homem. E homens têm falhas, né? Jó passou batido nisso aí e o sofrimento dele aumentou. Capítulo 26 a 31 é o último discurso de Jó. Este é o discurso mais longo realizado no livro. Jó continua sua defesa. A minha justiça me apegarei e não largarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. 27, 6. Mostra
para seus amigos que seu conhecimento a respeito de Deus é superior ao conhecimento deles. Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Jó, o homem, tinha muito conhecimento e mostrou para os seus amigos. O capítulo 32 a 37 é o discurso de Eliú. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú manteve-se calado, talvez em respeito por ser o mais jovem. Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar minha opinião. Mas a sua ira contra os amigos e contra o próprio Jó o faz sair de seu silêncio. Inicia seu discurso de forma desafiadora e repreende os amigos por se calarem. 32:5. Repreende Jó por falar de forma injusta contra Deus. Acusa-o de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Do capítulo 32 ao 34. Eliú declara que o bem e o mal não afetam a Deus, mas algumas vezes por falta de fé, os aflitos, ele não os ouve. Justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado dificulta a bênção divina. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. O rapaz mais jovem abre os olhos de Jó, né? Então, do capítulo 38 ao 41, Deus fala com Jó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: que é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus começa a falar com parábolas com Jó, né? Meio que enigmas. Com essa aparição maravilhosa, sobrenatural, Deus inicia uma conversa com Jó. Este discurso consiste em grande parte em uma série de perguntas dirigidas por Deus a Jó. Elas não têm a intenção de humilhar a Jó, ao expor sua ignorância e incapacidade de responder a Deus. Tampouco tem o propósito de ser uma exibição tal da sabedoria e onipotência de Deus, que exija de Jó a desistência de sua tentativa de compreender o que está acontecendo com ele. Deus fez umas perguntas para que Jó ficasse no aperto, não para humilhá-lo, né? Em vez disso, essas perguntas desafiam a Jó a reconsiderar o que ele já sabe acerca da criação e repensar sobre os mistérios da criação. Deus fala do Orion, das estrelas, do universo. Deus falando para Jó, mostrando para ele que o Criador era maior que a criação, que o Criador era maior que a criatura, até Jó entender, né? Esses discursos divinos são marcantes por aquilo que contém, longe de tratarem da inocência e da culpa propostos por Jó, e longe de justificarem os caminhos de Deus como homem. Eles se ocupam inteiramente com a natureza, com o mundo da criação, seja quando Deus retrata, como no primeiro discurso, a forma maravilhosa, em detalhes, como tudo foi criado. Sua intenção não é dar lição de cosmologia ou história natural, e certamente não intimidar Jó com exibições deslumbrantes do seu poder e de sua inteligência. Deus estava fazendo analogias, né? Da criação, do universo, de tudo que ele criou, e para que Jó entendesse, para que a ficha em Jó caísse, que Deus era poderoso, que Deus estava no controle de tudo. No capítulo 42, Jó se arrepende e Deus restaura em dobro tudo que Jó perdeu. Olha a confissão de Jó, muito interessante, já estamos concluindo. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia,
coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza na terra. Algumas traduções de terra, outras traduções de na cinza. Jó 42, 1 ao 6. Então Jó reconheceu que Deus era Deus, que Deus estava no comando, que Deus, o poder estava tudo na mão de Deus, e que ele tinha falhado sim ao falar, ao se inocentar, ao se justificar. Então Deus se posiciona, né? Deus repreende os amigos de Jó de falarem o que não era certo, de condenar Jó por pecados. Deus pede para eles oferecerem sacrifícios, né? E intercessão, né? Os amigos de Jó, quando intercederam, conforme Deus mandou, Deus falou, Deus aí entrou com providência. A intercessão é sinônimo de restauração. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E Jó foi orar pelos seus amigos. Então, às vezes, a gente está buscando um método, uma maneira de resolver algo, e a melhor maneira é a oração. Quando Jó intercedeu pelos seus amigos, quando Jó parou de olhar para si, quando Jó parou de olhar para a sua situação e começou a orar pelos seus amigos, foi que Deus assim se manifestou e operou. É o mandamento do Senhor, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Quando você ora pelo próximo, quando você ama o próximo, você está fazendo para você. Deus é maravilhoso, Deus é demais. Então, no capítulo 42, é onde Deus restaura e completa a riqueza, a família e o reconhecimento. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram, e se tiveram compaixão, né, dele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E se assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e fala de toda a riqueza que Jó teve, tudo que Deus restituiu de Jó, e ainda deu outros filhos. Graças a Deus, Deus é maravilhoso, né? O fato é que Deus não tem prazer no sofrimento humano, mas este se faz necessário para que o devido valor seja dado a tudo que ele nos dá, a tudo que ele faz, ou como no verso de Romanos 5, 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência é esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A prova que nos foi dado e traz crescimento espiritual. Graças a Deus, chegamos ao final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Leia o livro de Jó, leia com essa percepção dos sentimentos, leia com essa nova percepção de estar olhando os sentimentos das pessoas envolvidas, dos personagens. É um livro poético, mas poético assim que ressai entre os outros. Que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe.